Bom dia a todos. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa oração nesta manhã. Hoje nós estamos num dia especial, porque hoje é quarta-feira, não é o dia normal do nosso encontro, mas que você possa se sentir bem-vindo em nome de Jesus. E essa quarta-feira que você veio para buscar o coração de Deus, amém? Amados, você escolheu a melhor parte de estar perto do Senhor. Deixar sua cama, dar um tempo gostoso, um tempo de vontade de dormir, né, mesmo? Mas nós estamos aqui para dar toda a glória ao Senhor. E essa parte que você escolheu de estar aqui, a Bíblia diz, Jesus falou para Maria, ninguém pode tirar de você, porque você escolheu a melhor parte. Nós vamos começar esta quarta-feira, você que está conectado aí no meu Facebook, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com alguém que você acha que precisa de uma palavra. Hoje é um dia especial, porque nós teremos um testemunho de cura. Glória a Deus. Para glória de Deus. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de cura. E todo testemunho de cura, há cura. Eu fui curada em vários testemunhos de cura. Deus ali tocou em mim, Deus fez algo novo, e eu creio que nós vamos ser curados de muitas coisas que estão dentro de nós, ou do nosso corpo. O Senhor hoje, Ele quer trazer um renovo para nós, amém? Então vamos começar ajoelhados. Se você puder se ajoelhar, tiver condições físicas, você ajoelhe. Se você não puder, você fique de pé, fique de forma que você possa se render a essa presença gloriosa de Jesus, porque Ele está neste lugar. E por Ele estar aqui, coisas tremendas vão acontecer. Aonde Jesus chega, nada fica igual. Glória a Deus. Nada fica desapercebido. Tudo muda de lugar, tudo muda de história, tudo há um tempo novo. Nós vamos começar, Neiva, vem cá, Neiva, você se ajoelhou, você vai começar aqui orando. Eu te amo tanto de saudade. Então, Neiva faz parte dessa história aqui da Casa Rosa. Que você possa estar orando, abrindo esse momento. Que o Senhor já está aqui neste lugar. Vamos falar com o Papai do Senhor, né? Deus soberano, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta manhã. Deus, eu te louvo porque eu acordei. Olha, Deus, eu te louvo pela vida. Eu te louvo, Deus, por cada dia que nos dá, Senhor, como propósito, Senhor, para louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu és, Senhor. Tu és o Deus amado, tu és soberano, tu és, Senhor, aquilo que as nossas palavras não alcançam, ó Pai, pois tu és além do que imaginamos, ó Deus. Eu te louvo, Paizinho querido, por quão grande és tu na nossa vida, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quanto ainda há de fazer. Eu te louvo, ó Deus. Oh, Paizinho, agora eu te peço, ó Pai, que cada um que se encontra aqui sinta, Senhor, a presença que eu estou sentindo, ó Pai. A presença do seu Santo Espírito, Senhor, neste lugar. A presença, Senhor, que faz toda a diferença em nossa vida, no nosso caminhar. Deus, faça, Senhor, algo novo nesta manhã. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, Senhor, que é o maior milagre. Oh, Paizinho, eu te louvo, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e sempre serás. Oh, Deus querido, que a tua presença que se faz presente, Senhor, possa completar a obra que o Senhor já começou a fazer. Oh, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por esta presença. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto ainda há de fazer neste lugar. Muito obrigado. E que todos que estão aqui presentes, que chegarão, possam sentir essa presença e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Você pode se levantar dando glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor nesta manhã.
vamos adorar, vamos declarar o poder dele sobre as nossas vidas. Amado, se você tem Jesus, ainda que falte alguma coisa na tua vida, você já tem tudo. Amém? Porque ele é o principal, ele é tudo que a gente tem. E quando a gente olha assim, algumas coisas que a gente não tem, ou que a gente está sentindo falta, mas que a gente olha para ele e vê aquele amor, né, assim, a gente vê o quanto ele é bom, o quanto ele tem cuidado de nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Nós cantamos o teu nome nesta manhã, Senhor. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Exaltamos o teu nome nesta manhã, Pai. Opera em nós, ó Deus, a tua vontade neste dia, Jesus. Tu és santo, Espírito de Deus, tu és amigo, tu és fiel, tu és consolador, tu és a nossa cura, Jesus. Tu és o nosso amor, nosso consolo. Pai, nós somos tão, Pai, tão felizes por ter, Pai, sermos achadas por Ti, ó Senhor. Muito obrigada, Deus, porque, embora, Jesus, passamos nesta terra com tantas aflições, mas temos uma certeza que Tu és conosco a cada dia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, é um presente, Pai. Temos alguém para confiarmos, para descansarmos, Senhor. Tu és o nosso descanso, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Bendito seja, Pai, o Teu nome. Enquanto o som está dizendo, né? Oh, Deus, manifesta a Tua glória neste lugar, Jesus. Manifesta a Tua glória neste lugar, Senhor. Tu és grande, Senhor. Cantaremos esta manhã, Pai, o nosso coração, dizendo que Tu és grande, Jesus. Todos verão, Senhor, Tua glória, Senhor. Tu és bom e fiel, Jesus. Aleluia. O esplendor de um rei, em majestade e luz, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. É o meu Deus.
glória, como Ele é grande. Cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus. Então verão em nós a tua glória, Jesus. Tu és grande, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Exaltamos e bendizemos teu nome nesta manhã, Senhor. E todos hão de ver. Com grande é o meu Deus. Quero dizer, Pai, que Tu és fiel e digno, Senhor. E com muito louvor nesta manhã dizemos a Ti, Senhor, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Pai. Tu és o Senhor da nossa história, da nossa vida, Senhor, da nossa casa. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Esta manhã, Senhor, eu quero dizer a Ti, Senhor. E com muito louvor cantamos o Teu nome neste lugar, Jesus. Aleluia. Tu és bom, Jesus. Não rejeita a oração do Teu povo, Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor é gratuito. Frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em
fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adora nesta manhã Ele, querida. Cante a Ele seu coração. Ele é digno, Ele é digno. Que manifestação gloriosa. Almas adorando nesse lugar, nesse lugar, Senhor. Obrigada, Deus, porque tem vindo pela voz pela manhã. Tem vindo, Pai Deus, a cada manhã nos visitar nesse lugar, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Há um fogo do Espírito nesta manhã, neste lugar. Há um fogo do céu em nosso meio nesta manhã, querida. Fica ligada. Algo do Senhor hoje para você é especial. Os céus se abriram em nosso favor. Os céus estão abertos nesta manhã, querida. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Ninguém pode calar, Senhor. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Ela pode nos calar. Sim, Senhor. Se eu subir, eu descer, te adorar é o meu prazer.
nesta manhã, neste lugar, Senhor. Há uma doce presença nesta manhã, Pai, aqui, Senhor. Há um toque diferente hoje, Pai. Há fogo neste lugar, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai Deus, nem o metade daquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã, Senhor. Nós cremos na Tua graça e no Teu favor, que seguimos aqui, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela liberdade que nos dado. Obrigada, Pai, por que fala no nosso coração nos tocado. Nesta manhã haja cura neste lugar. Nesta manhã haja libertação neste lugar. Pela salvação, que há, Pai, consolo, pelo conforto, pela transformação. Pai, toque em nós, Senhor. Remexa a nossa terra, Senhor. Revira a nossa terra nesta manhã, para que quando a semente ela possa germinar, Pai, o mais rápido, Pai, que precisa, para que possa ter, sabe, de peito na abaixo da Tua presença. Muito obrigada nesta manhã, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Você pode sentar dando glória. Que manhã de glória. Realmente o Senhor tem algo muito grande nesse dia para nós. Você não veio simplesmente porque mudou o dia, ou porque você veio com algo muito... O Senhor está falando desde a hora que a gente estava orando ali, o pastor Thelminha na sala de adoração, a gente chegou cedo. Eu estava lá orando, e o Senhor falando, ela que orou, e o Espírito Santo falando muito ao meu coração. Que seria uma manhã de muita cura, amados. Quem chegou triste vai sair com novo, amém? Quem chegou doente vai sair curado. Quem chegou com uma aflição vai sair com algo no teu coração. Hoje a gente tem um testemunho de vida. A Mônica vai nos falar daqui a pouquinho, mas eu vou fazer um momento intercessório com a missionária, com a Priscila. E hoje é aniversário da irmã Araci. Então a Priscila vai aproveitar, porque ela vai ter que sair, a gente vai fazer no final, mas ela tem que sair, ela tem compromisso. E ela veio, e ela falou, eu falei, não, você tem que ir, eu estou voltando, né, venha porque é o seu aniversário, né, 76 anos da irmã Araci, e a Priscila vai orar por ela, vai fazer um momento de intercessório, agradecendo a Deus porque a irmã Araci é uma mulher intercessora. Eu quero ser como a irmã Araci, uma mulher que intercede, uma mulher que você pode contar o que for para ela, que ela não vai te julgar. Ela fala, é mesmo? É mesmo? E ela ora até o dia que você... Aí ela já resolveu. Eu falei, ainda não, vou continuar orando. E ela orando. E glória a Deus, porque a gente tem que aprender com quem ora, né? A gente tem que orar muito, amados. A nossa vida, se não for de oração, a gente não chega onde Deus quer. Eu tenho vivido isso, eu tenho pedido muito ao Senhor para que o Senhor me levante para orar. E eu falei, Senhor, o horário mais difícil é 3 da manhã. Meia-noite a gente já está ainda dormindo, 3 da manhã. Falei, Senhor, eu preciso levantar, eu preciso acordar. Eu quero orar. E como Deus fala, como Deus assim, não tem ninguém, né? A gente consegue ouvir mais a voz de Deus. Então vamos ouvir Priscila e orar. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, bom dia, graça e paz. Já cumprimentou quem está do seu lado aí, já deu um abraço, já deu cheiro. Mas a gente tomou banho, né? Passou um testemunho, glória a Deus. Que dia agradável, né? A palavra de Deus vai dizer que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijamos e nos alegramos nele, né? Nós já vamos orar. Essa semana o Senhor tem falado muito comigo sobre Gideão. E nós sabemos que a história de Gideão é uma história que muitas pessoas se identificam. Não sei se você se identifica, mas é uma história que as pessoas se identificam, né? Porque ele era um homem que não conseguia enxergar a grandeza daquilo que Deus havia depositado sobre a vida dele. Quando o anjo aparece para ele, os midianitas estavam saqueando e roubando tudo daquele povo. O que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. O que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. E às vezes, na nossa vida, a gente está se sentindo assim. Tudo que a gente planta, parece que o devorador vem e leva, né? Tudo que a gente planta, parece que dá errado. Mas quando o anjo do Senhor se apresenta para ele, o anjo se apresenta para colocar um ponto final naquele saqueamento. O anjo se apresenta para ele e fala, Gideão, eu escolhi você para libertar esse povo, eu escolhi você para uma grande obra. E ali ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava com a intenção certa, mas no lugar errado. E às vezes nós estamos assim, com a intenção certa, mas no ambiente errado, no lugar errado, com relacionamentos errados. E ali ele estava malhando o trigo no lagar, e o lagar era como se fosse um quartinho bem pequeno, um lugar bem escuro, era no subsolo. Então ele estava fazendo algo grande, mas num lugar pequeno.
E ali, aquele lugar, ele ficava sozinho, solitário, e às vezes você está assim no seu quarto, como Gideão, na sua solidão, no seu choro, no seu lamento. Às vezes o lagar era um lugar que não tinha nem janela, era tudo fechado. Então ele não conseguia ver a luz do sol. De repente você não está vendo a luz no fim do túnel. Mas o nosso Deus, Ele é a luz no fim do túnel, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força. A palavra diz que Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Você está angustiado? O seu socorro chegou. Você está angustiada? Ele é socorro presente, Ele é bem presente no momento da angústia. E ali o Senhor se revelou para Gideão. Pensa, o próprio anjo do Senhor se revelando para aquele homem. Aí o anjo se apresenta e libera uma palavra. Pergunta para mim qual palavra? Mais forte que você não está com fome. Qual palavra? Gideão, eu te escolhi para libertar esse povo. Porque todas as vezes que havia uma opressão, Deus levantava um libertador. De repente a sua família está oprimida e você não entende por que Deus te escolheu. Mas Deus te escolheu para libertar a sua família e aqueles que estão à sua volta. Aí você fala, mas está muito pesado para mim. Está pesado para você, mas Jesus te ajuda a carregar a sua cruz. Porque a nossa cruz é do nosso tamanho. Jesus está falando com pessoas aqui. É porque eu tento ser rápida aí, né? Jesus está falando com pessoas aqui. Aí, para resumir, para a gente poder orar, o anjo libera uma palavra para ele ali e fala, Gideão, você não está entendendo, Gideão. Você está dentro do lagar, mas é nesse lagar que eu estou te vendo. Aleluia! É no seu lagar que Jesus está te vendo. Amarachou. De repente sua mãe não está te vendo, seu pai não está te vendo, seu marido não está te vendo, seu pastor não está te vendo, mas Deus está te vendo. Os olhos dele estão contemplando o seu choro e o seu sofrimento, irmão. De repente você não tem reconhecimento de homens, mas o céu reconhece o seu clamor e a sua oração. Quando Ana se apresenta no templo, nem o sacerdote entende a dor de Ana. Aleluia! De repente a sua dor, as pessoas não entendem e ainda te julgam. O sacerdote virou para ele e falou, você está bêbada. Um sacerdote sem visão. Tem pessoas que falam coisas para você que te ferem porque não tem visão. Entendeu? Mas pega isso que falaram para você e arranca essa seta do seu coração hoje. Faz assim no teu coração, arranca essa seta. Agora tira, isso. Vai em nome de Jesus, vai tirando toda a seta. Toda palavra que te falaram, toda acusação que estão fazendo, toda injustiça, toda calúnia, tudo que você ouviu do seu filho, amarachou. Tudo que você ouviu do seu marido, tudo que você ouviu da sua irmã, tudo que você ouviu do seu pai, tudo que você ouviu, arranca hoje. Tira essa mágoa hoje. Tira esse sofrimento hoje. Tira essa tristeza do seu coração. Aleluia! Aí quando o anjo se revela para Gideão, fala, Gideão, você não está entendendo, você é guerreira. Fala para quem está do sono, você é guerreira. Fala forte, você é guerreira. Eu não suportaria o que você suportou, porque cada uma está passando um processo aqui, irmã. Mas a palavra de Deus vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você está fraca, o poder de Jesus está chegando sobre a sua vida hoje. Aí Gideão responde, logo eu, a minha tribo é menor, e eu sou o menor da casa. Olha só, o anjo falando que ele é guerreiro, ele está falando que ele é o menor, que ele é o pior. Sabe o que é isso? Sentimento de inferioridade. Sentimento de incapacidade. Sentimento de vitimismo. Aquela pessoa, ó céus, ó vida. Ah, você pode, não posso não. Ah, você vai conseguir, não vou conseguir não. Não, isso aqui não é pra mim não. Ei, Deus tem o melhor pra nós dessa terra. Deus não tem resto pra gente, Deus tem banquete. Quem tem resto é o diabo. Jesus tem banquete pra nós. Aleluia. Quem tem resto é o diabo. Jesus tem banquete pra mim e pra você, irmão. O melhor dessa terra. E ali Gideão se posicionou. Se posicione. Saia do lagar hoje. Saia do lagar. Vem para a eira. Para finalizar, o que é a eira? É um lugar espaçoso. É um lugar grande. É um lugar igual a minha mãe fala, que eu gosto de ver a natureza, gosto de ver o espaço, as árvores. Era um lugar assim, arborizado.
Sai desse lugar de escuridão, sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar de inferioridade, de que eu não vou conseguir, de que eu não posso. Não! Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode. Com Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, não. Nós somos mais. Fala para quem está do seu lado, você é mais. Com Jesus tem o mais. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Você recebe essa palavra? Então toma posse daquilo que o anjo, daquilo que o Senhor está falando para nós nessa manhã. O lagar não é o seu lugar. É até o tema na pregação agora. O lagar não é o seu lugar. A eira é o nosso lugar. Pastos verdejantes o Senhor tem para mim e para você. Amém? Quando Gideão se posicionou, os midianitas tiveram que bater em retirada. Eu quero profetizar que o inimigo da tua alma está batendo em retirada da sua casa, da mente do seu filho, da mente do seu marido, do seu casamento, da sua vida financeira. Em nome de Jesus. Aleluia! Jacó lutou. Jacó falou: sem a minha bênção eu não vou sair daqui. Aleluia! Determina nessa manhã, eu quero minha bênção. Aleluia! Deus, determina nessa manhã. Emaraçou. Eu quero a minha bênção. Eu quero o que é meu. Eu não quero nem o que é do outro. Eu não quero nem a mais nem a menos. Eu quero o que é meu. Guerreia no mundo espiritual e toma o que, Senhor, o que é meu. Toma essa causa na justiça. Essa causa é minha. Essa causa é da minha família. Toma essa. Emai, entra nesse processo. Eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar. Em nome de... Senhor, entra. Entra onde o advogado não entra. Entra. Miraçou. Entra nesse processo, Senhor. Entra no INSS. Entra no Tribunal de Justiça. Entra nessa causa alimentícia. Entra, Jesus. Senhor, pela tua palavra. Você que está nos vendo pela internet, começa a levantar um clamor. Pega o número do teu processo, pega o número do benefício, apresenta para o Senhor, declara esses números aí para Jesus. E se você não lembra, você coloca a sua... Quem tem causa na justiça aqui? Se coloca de pé. Eu estou sentindo Jesus aqui. É isso tudo que tem causa na justiça? É isso tudo que vai dar culto de ações de graça? Glória a Deus. Já prepara o culto de ações de graça. Aleluia. Já prepara o culto de ações de graça. É nosso direito, Jesus. Aquela viúva importunou o juiz iníquo. Ela incomodou todo dia. Ela ia lá e ela falava: quero a minha causa. Nós estamos aqui como essa viúva e nós temos um advogado que nos representa, e esse advogado nunca perdeu uma causa. Toma essa causa desse casamento. Toma essa causa dessa enfermidade. Toma essa causa, Senhor, da vida sentimental. Toma essa causa dessa doença psicossomática, Jesus. Toma essa causa aí, Jesus. Repreende esse devorador. Tanto remédio. Tanto remédio. Tanto remédio em nome de Jesus. O Nazareno, aquele que cura, Jeová Rafael, está aqui. Ele entra onde o carbamazepina não entra. Ele entra onde o clonazepam não entra. Ele entra onde a radioterapia não entra. Ele entra. Aleluia. Pai, nessa manhã nós estamos aqui levantando um altar de adoração. Nós estamos como Jacó. Nós estamos lutando e guerreando pela nossa bênção. E assim como Jacó declarou no mundo espiritual: sem a minha bênção eu não saio daqui. Nós não vamos parar de orar até que a nossa bênção chegue na nossa mão. Nós não estamos pedindo nada que não é nosso por direito. Nós estamos pedindo aquilo que é nosso. Espírito Santo, entra. Espírito Santo, o Senhor é o nosso intercessor. Espírito Santo, vai no fórum. Espírito
esse dinheiro que está travado. Em nome de Jesus, ó Pai amado, toma. Toma os laudos médicos, Espírito Santo. Toma, Jesus. Senhor, dá lá na tela benefício aprovado. Dá lá na tela, Senhor, causa ganha. Senhor, que esse advogado entre em contato com a gente. Senhor, que chegue no nosso e-mail. Que chegue no nosso e-mail. Que chegue no nosso telefone. Que chegue pelo correio. O Senhor conhece o nosso CEP. O Senhor conhece o nosso CPF. O Senhor conhece as nossas causas, Espírito Santo. Nós já te agradecemos pela vitória, nós já tomamos posse, Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé é o firme fundamento, nós temos um fundamento, e o fundamento é o Senhor. Senhor, nós daremos o culto de ações de graça. Nós estamos fazendo como Ana. Nós ainda não recebemos, mas nós já te entregamos a vitória que o Senhor já nos deu, Pai. Em nome de Jesus, nós somos como Ana, fazendo voto com o Senhor, não é com o homem, é com Deus. Senhor, nós daremos o nosso culto de gratidão, Pai. E o nome do Senhor, mais uma vez, será exaltado e glorificado. E assim como o Senhor abençoou aquela viúva, dando a ela a causa, dando ela a vitória, nós recebemos a nossa vitória nessa manhã. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nos leva para a eira, nos tira do lagar, nos tira desse lugar pequeno, nos tira desse lugar escuro, nos tira desse lugar de dor, nos tira desse lugar de vergonha, nos tira desse lugar de desesperança e nos leva para a eira, nos leva para lugares grandes, alarga as nossas tendas, Senhor, sopra o nosso nome, glorifica o teu nome através da nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Nós vamos orar, nós vamos orar. Aleluia! Eu lembro que numa quinta-feira tinha um jovem aqui que estava desempregado e para ele retornar para a empresa que ele era impossível, de acordo com a lei. Mas o nosso Deus é o Deus do milagre. E o Senhor naquele dia falou sobre José. Quem estava aqui? Falou, em 24 horas o Senhor vai fazer um milagre. Quem estava aqui lembra? Em menos de 24 horas, ele foi recontratado pela empresa. Aleluia. Então, assim, o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração é sobre causas. Aleluia. Quando o Senhor te abençoar, não seja como aqueles 9 leprosos que não foram gratos. Volte para agradecer. Cumpra com o seu voto. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus do milagre. Ele me chama para o seu culto de ações de graça. Ele me chama para o seu culto de ações de graça. Amém? Estenda suas mãos para cá para orar pela vida da nossa amada, da nossa irmã. É a intercessora de muitos anos da Casa Rosa, né, mãe? Muitos anos, né? E que bom que a senhora está de pé, está viva, está com saúde. Ela está conosco há 18 anos. 18 anos. Aí. Aleluia. Só lá na minha casa. Sabe por quê, irmãs? O importante não é como a gente começa, é como a gente termina. É a perseverança, né? Perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida, amém? Vamos orar por ela. Pai, nessa manhã nós queremos entregar a vida da sua filha em tuas mãos. Nós queremos agradecer pela persistência dela, pela perseverança dela, pelos joelhos dela que estão no chão por essa casa, por cada mulher, por cada pessoa que entra nesse lugar. Deus, nós declaramos as bênçãos sobre ela, que ela continue sendo bendita na entrada, na saída, que aonde ela colocar a planta dos pés, Senhor, a tua presença vai na frente dela, assim como o Senhor foi à frente de Moisés, vai à frente da sua filha, assim como o Senhor libertou os cativos através de Débora, liberta os cativos e oprimidos através do clamor da tua filha. Entregamos a sua casa, entregamos a sua família, entregamos a sua saúde, dá livramento a ela do tombo, livra ela quando ela estiver tomando banho, livra ela, Senhor, de todo acidente, livra ela, coloca os teus anjos acalmados na vida da tua filha, porque a tua palavra diz no livro de Salmos 91 que o Senhor dará ordem aos teus anjos para guerrear e pelejar
marchar a favor dela. Pai, que ela continue sendo uma bênção. Senhor, que os lábios dela não cessem de clamar, Pai. Assim como o Senhor levantou a irmã Ana como intercessora, continua levantando ela também, Pai, para interceder, e que da medida que ela entrega, que ela possa receber, que ela possa colher os frutos do seu penoso trabalho. Toma todas as causas impossíveis, envia a tua provisão, e que nesse dia a tua filha receba todas as fontes de bênçãos espirituais que o céu já tem derramado para ela. Continua multiplicando os anos de vida, e que todos eles ela esteja na sua presença, sempre da tua vontade. Nós amamos a tua filha e nós te agradecemos pela vida dela, Pai. Nós a abençoamos, que seja um novo tempo, que seja um novo ciclo, e que a sua filha possa viver um ano sobrenatural e extraordinário na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado. Vou pedir a José dar um abraço para ela, irmã, da casa, um abraço dela. Você é mais nova e era mais glória a Deus. Obrigada, irmãs, tá? Amém. Por 76 anos, na presença de Deus, a pastora falou, há já 26 anos na minha igreja, todo dia, 5 horas da manhã, já estou de joelho. Isso aí é 26 anos. Eu sinto prazer, o meu chamado é oração. Toda coisa, oro. Busco o Senhor, né, pastora? Então, só tenho que agradecer, meu Deus, até aquele que me sustentar. Amém. Agora eu vou sair que eu vou ao médico, tá? Glória a Deus. O presente, meu amor espiritual. O melhor amor espiritual é esse, meu amor, não é comida, é espiritual, entendeu? Então, eu já recebi desde de manhã. Eu estava no ônibus, meu irmão mandou uma mensagem e eu comecei a chorar. A irmã falou tanta coisa, gente, eu sou isso tudo. Eu não sei se eu comecei a chorar. Daqui a pouco minha filha estava lá e mandou muita chorando. Não quero chorar, quero chegar na casa rosa, não quero chorar. Toda maquiada. Não tá bom, minha irmã, fica na paz. Fica com Deus, vai com Deus. Vamos sentar lá, vou chamar aqui a Mônica. A Mônica, ela vai trazer a palavra nesta manhã, vai dar o testemunho dela. A Mônica é minha amiga há muitos anos, porque eu estou no rancho há quase 20 anos. Quando eu cheguei na igreja do Rancho Novo, eu conheci a família Brasil, Neiva, Leila, e conheci Mônica também. Conheci a mãe da Mônica, a família toda. Eu sempre falo pra Neiva, mas meninas, eu sou dessa família. Sou Brasil também, né? Então, ela vai hoje, a Mônica passou por momentos muito difíceis, amados. Ela vai contar aqui, ela teve um câncer de mama, intestino, e Deus fez uma grande obra. Você pode dar um glória a Deus. Antes de você ouvir, você vai dando glória. Porque hoje é o dia de cura, e ela vai contar o testemunho dela. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu vou estar orando. Prestando a tua mão, pode sentar mesmo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos primeiramente dar toda a honra a Ti, Pai. Porque, ó Deus, ó Pai, o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é o Deus da cura. E como o Senhor falou no meu coração, ó Pai, quando nós somos curados, há um propósito na cura. E esse propósito é glorificar o Teu nome. Pai amado, que o Teu nome seja glorificado através da Mônica, Pai. Ela que passou o vale da sombra da morte, mas o Senhor estendeu a Tua mão sobre ela. E hoje ela veio aqui testemunhar esse grande feito do Senhor. Usa a Tua filha para nós, enche ela do Teu poder, guarda a vida dos seus filhos, do seu marido, tudo que tiver o nome de Mônica, seja abençoada e a família dela. Pai, nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Jesus sabe. Bom dia, queridas. Bom dia, povo de Deus. Quero dizer que estou muito feliz por poder estar aqui mais uma vez, né? Como a pastora Denise falou mesmo, nós já somos da casa, né? Já conhecemos, vemos aqui na inauguração desse lugar. Esse lugar realmente
nos traz tanta paz, tanta resposta. Esse lugar cheira a presença de Deus. Aleluia. Amém? Eu quero agradecer muito a pastora e toda a sua equipe que oraram muito por mim. Oraram muito por mim. E o Senhor, Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom. Ele é maravilhoso. Então, queridos, o versículo bíblico que eu quero deixar para a amada igreja se encontra em Jeremias, capítulo 17, no versículo 7. Aleluia! Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que nos diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e sua confiança é o Senhor. Aleluia. Nós somos benditos, amém? Amém. Nós somos benditos porque nós confiamos no Senhor e a nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. E o título que o Senhor ministrou no meu coração para estar colocando no meu testemunho nesta manhã é o seguinte: para viver o meu milagre, eu preciso me posicionar. Eita glória, olha o mistério. Para viver o seu milagre, você precisa se posicionar. Eu estava pensando aqui, nessa madrugada que eu quase me dormi, fiquei falando com o Pai, e o Senhor ministrou no meu coração. Há duas posições que você pode se encontrar. É na posição de um atalaia ou na posição de um soldado? Em qual posição você se encontra nessa manhã? O atalaia, ele está acima, vendo tudo o que está acontecendo ao seu redor e a mais diante. O atalaia é aquele que avisa para os soldados: olha, o inimigo está vindo, vamos nos posicionar para guerrear. O atalaia é aquele que está vendo tudo bem longe mesmo, mas o soldado é aquele que está atrás dos muros esperando para guerrear. Ele não está vendo nada acontecer. O soldado, ele recebe uma ordem do atalaia para guerrear. Em que posição você se encontra hoje? Você está vendo a sua vida acontecer ao longo, ou você está atrás do muro só esperando as coisas acontecerem? Você pode estar com Cristo, com o Senhor Jesus na sua vida, para poder você estar se posicionando e tomando aquela força que só vem do Senhor para você enfrentar os seus problemas, ou você está atrás do muro e não sabe o que está por vir, não sabe o que está acontecendo, e quando as coisas começarem a acontecer, vai te pegar de surpresa. Vamos colocar isso no nosso coração. Em que posição eu me encontro na manhã deste dia? Tudo na minha vida aconteceu no ano de 2023, exato dia 18 de outubro de 2023, onde eu, ao passar por vários exames, e chegando um exame, o médico, ele me disse que eu estava com uma doença chamada carcinoma invasivo maligno da mama direita. E o médico falou para mim: olha, corre, porque o seu problema é grave. Então eu fiquei muito atordoada. Eu falei: mas correr para onde? O que eu tenho que fazer? Não tenho plano de saúde, como que eu faço? E ele ainda falou assim para mim: olha, o SUS, para essas situações graves, resolve, acontece. E eu falei: mas o que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? E ele falou assim: primeiro você vai para uma clínica da família, se consulta lá e você vai ser colocado no sistema. E depois de você ser colocado nesse sistema, tudo vai começar a acontecer na sua vida. E quando eu cheguei na casa das minhas irmãs, da minha família, e falei toda aquela situação, a minha família, como a pastora mesmo relatou, uma família grande, toda a minha família ficaram em movimento, todo esse movimentário. E o Senhor levantou 6 mulheres para estar comigo durante todo esse processo. Aleluia. Eu gostaria de ter trazido todas as 6, mas só consegui trazer 2. Aleluia. Minha irmã Meire e minha irmã Neiva. E nós ficamos ali, a partir daquele momento,
orando o tempo todo, pedindo ao Senhor, abre uma porta, Senhor, o que nós temos que fazer, Senhor, para onde eu vou? Até que eu fui até a clínica da família e ali fiz aqueles exames, fiz aquela consulta, e chegando a um médico, e ele viu todo o meu laudo, viu a minha biópsia e falou, assim, esse seu caso está muito grave, está muito avançado, nós temos que correr, vou colocar você no sistema, você já está regulada, está no sistema, vamos esperar um hospital te chamar. Mas como nós, seres humanos, nós não gostamos de esperar acontecer, a gente vai, né, querendo dar o nosso jeitinho, eu comecei a procurar em outros lugares, até que eu soube que no Hospital da Posse existia uma possibilidade de eu estar me consultando ali, e eu sem pensar duas vezes, meu marido me levou para o Hospital da Posse, mas não tive muito êxito lá, porque realmente tinha que primeiro passar pela regulação. E eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí eu conheci um médico muito conceituado também, que trabalha no Hospital da Posse, Dr. Vandir. E eu fui até o consultório dele para ter uma segunda, um segundo relato de um médico, uma segunda visão de um médico. E ele olhou todo o meu laudo, olhou minha biópsia e falou assim, realmente, o seu problema é muito grave. Então eu já tinha 3 graves positivos na minha vida. Eu falei, Senhor, e de novo o grupo de oração se colocou de pé, e aquelas mulheres não me deixavam um só dia. Todos os dias, 8 horas da manhã, nós nos reuníamos online e ali nós orávamos. E ficávamos orando por 1 hora, 1 hora e meia. E clamávamos ao Senhor e fazíamos propósito. E orávamos, e líamos a palavra, e chorávamos juntas, e ríamos juntos. E o Senhor estava do nosso lado o tempo todo. Então, quando o Dr. Vandir marcou uma consulta comigo lá no Hospital da Posse, reuniu com outro médico e olharam e discutiram o meu caso, falou assim, olha, nós não sabemos o que nós vamos fazer primeiro com você. Por o seu problema ser tão grave, não sabemos se vamos primeiro começar com a quimioterapia ou se vamos operar primeiro. Deixa a junta médica se reunir e a gente vai te dar uma posição. Pegou meu número de telefone e falou que iria me ligar. E tá bom, chegamos em casa, o grupo de oração começou a orar, interceder e pedir ao Senhor para que Ele pudesse agir no milagre. E aí uma delas falou assim, poxa, existe o Hospital Inca, quem sabe? Aí a outra falou assim, o Hospital Inca é impossível de estar lá no Hospital Inca. E aí uma passou para outra um contato de uma de outra, e eu liguei para uma pessoa que trabalha lá, e ela falou assim, olha, Mônica, a sua chance de entrar aqui no hospital é muito pequena, vamos dizer, é 1%. E eu falei assim, então eu vou me agarrar nesse 1%, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do milagre, é o Deus do impossível. E o Hospital Inca é um hospital de referência, eu quero estar lá. E o grupo de oração começou a orar, intercedendo ao Senhor, para que o Senhor pudesse abrir essa porta lá naquele hospital. E nós pedimos muito ao Senhor, pedimos uma resposta. Até que um dia eu estava vindo com meu esposo na Dutra, vindo de um lugar, e eu estava muito triste, meu esposo muito triste também. E nós começamos a perguntar ao Senhor, Senhor, está acontecendo, o que vai acontecer? Senhor, age em meu favor. E aquele silêncio pairou no carro, até que meu esposo ligou na rádio, uma rádio que eu não sei qual a rádio. E ali estava uma pastora pregando o Evangelho, estava uma pastora falando do amor de Deus, falando sobre milagres. E ela até falou assim, olha, eu vou colocar aqui um número de telefone, liga pra mim que nós vamos estar orando por essa causa impossível, por esse milagre. E meu esposo falou assim, olha amor, anota esse número aí, vamos ligar para essa pastora. Aí eu falei assim para ele, não vou ligar para pastora nenhuma, porque eu tenho uma família enorme que está orando por mim, eu tenho uma igreja enorme que está orando por mim, eu tenho amigos que estão orando por mim, eu não vou ligar para pastora nenhuma que eu nunca vi, nunca conheci. Amados, depois que eu acabei de falar aquilo, Deus tomou aquela pastora em mistério lá na rádio, começou a falar em mistério, aquele mistério envolveu o nosso carro, e ela falou assim, eis que digo para ti, mulher, você que está dentro deste carro, sim, é você. E te digo mais, para que você saiba que é você que estou falando,
você que está passando por este processo de um câncer, queridos, eu falei, é comigo, o Senhor está falando comigo. E te digo desta forma, este mal não é para a morte. Aleluia. Creia tu somente em mim. E eu vou te dar uma resposta. Que por estes dias você vai ter uma grande alegria. Queridos, e eu comecei a glorificar. E meu esposo falou, somos nós. Ela falou para nós. Eu falei, sim, Jesus está nos vendo. Jesus está vendo a gente aqui, amor. Eu tenho certeza, nós não estamos sozinhos. Então todo aquele medo, todo aquele pavor, toda aquela incerteza saiu do nosso coração. E quando eu cheguei na casa da irmã Meire, eu cheguei lá muito feliz, não foi, irmã? E eu cheguei contando para ela sobre aquilo que estava acontecendo. Eu falei, irmã, aconteceu, acabou de acontecer isso comigo. O Senhor está me vendo. E ela me abraçou e a gente glorificou e exaltou o nome do Senhor. Justamente uma semana, naquela semana que o Senhor me visitou naquele carro, o meu telefone chegou uma mensagem. Secretaria da Saúde pediram que eu comparecesse lá no dia tal, hora tal. Eu falei, tá bom. Cheguei lá na Secretaria da Saúde, me deram um papel, comparecer ao INCA. Aleluia! Dia tal, hora tal. E levando todos os seus documentos, levando todos os seus exames. E eu com aquele papel ali, eu comecei a glorificar, eu comecei a pular ali. Eu falei, meu Deus, obrigado, o milagre aconteceu, obrigado. E automaticamente liguei para o grupo de oração e elas começaram a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós estávamos vendo que o Senhor estava pelejando por mim. E para honra e glória do nome do Senhor, quando eu cheguei lá, no hospital em Vila Isabel, fui muito bem recebida. Aquele hospital ali é realmente uma referência para quem está passando por esse processo de câncer. E eles me apoiaram. E eu passei por psicólogo, passei por grupos de terapia, passei por assistente social, passei por vários médicos me olharam, vários médicos me perguntaram muita coisa, fiz vários exames, fiz todos os exames novamente. E realmente o médico chegou para mim e falou assim, olha, sua situação realmente está grave. Esse carcinoma está em 7 centímetros. Então, minha mama, ela começou a crescer muito e doer, pesado, e as costas doía. E ele falou assim, nós vamos começar imediatamente com a quimioterapia. Então, lá no hospital anterior, no Hospital da Posse, aí depois eu cheguei e dei baixa lá para eles, dizendo que eu já tinha, conseguido uma vaga no INCA. E eles até falaram assim, olha, era muito difícil isso acontecer, mas se aconteceu, olha, bom, você é uma pessoa de sorte. E eu consegui estar lá e o médico falou, nós vamos começar com uma quimioterapia. E essa quimioterapia, ela vai ser uma quimioterapia muito forte, muito agressiva. Vamos começar a te dar Taxol mais carbo. Tudo bem, quimioterapia, eu vou ficar livre desse mal e tá tudo bem, tô feliz. E marcaram a quimioterapia para eu fazer. E eu comecei a fazer com a quimioterapia vermelha. E essa quimioterapia vermelha é aquela que te tira a paz, é aquela que te tira a alegria, é aquela que te tira o sono, é aquela que te tira a fome, é aquela que muda o seu paladar, é aquela que tira o teu humor, é aquela que cai todo o cabelo do seu corpo, é aquela que te emagrece muito, é aquela quimioterapia muito forte. E assim eu fiquei 4 meses tomando a quimioterapia vermelha, passando por todo esse processo, mas nunca sozinha. Deus, minhas irmãs, minha família, minha igreja, minhas irmãs de oração juntinho comigo. Todos os dias, nos reuníamos para orar. E eu até tenho umas fotos que quando eu vou em lugares que tem para passar, aí eu passo meus processos. Eu com cabelo maior, pequenininha, depois carequinha. E elas até ficaram, sabe, me dando uma força. Para vocês terem uma ideia, no dia em que eu fui raspar minha cabeça, porque estava caindo muito, essas mulheres de Deus, até me emociona,
Todas elas foram até mim quando, no final, quando a minha sobrinha raspou toda a minha cabeça, eu coloquei um lenço. Todas elas colocaram um lenço e disseram para mim, estamos com você. Você não está sozinha nessa peleja. E foi lindo. O Senhor me fez passar por esse processo tão doloroso, glorificando e exaltando o nome dele. Então, quando eu acabei a quimioterapia vermelha, eu estava me sentindo muito mal. Não, queridos, antes da quimioterapia vermelha, eu preciso voltar um pouquinho, porque eu não posso deixar de dizer o que eu vou falar agora. Vocês me perdoem. Eu ainda nas consultas, antes de tomar a quimioterapia, eu comecei a me sentir muito mal do meu intestino. E eu comecei a me sentir muito incômodo. E o meu esposo falava assim para mim, não, é porque a gente está indo todos os dias em Vila Isabel, é porque você está muito tensa. E começou a sair uma água. Sem eu perceber, começava a sair uma água de dentro de mim, uma dor muito forte. E eu falei com a doutora que estava me consultando, e ela falou assim, Mônica, já que você está aqui, vamos fazer uns exames. Vamos fazer uns exames para saber o que é isso. Tudo bem, doutora. E lá as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. E quando ela fez o exame, ela falou assim, olha só, esse exame que você fez, o resultado chegou. O resultado que deu no meu exame na parte do intestino foi neoplasia maligna de lesão invasiva do colo. Eu falei, doutora, que nome é esse? Olha, você está com câncer no intestino. Oh, misericórdia! E agora? Vamos parar com a mama, porque o intestino é mais perigoso. O intestino está gritando mais. E eu já estava assim, sem saber o que fazer. Então, do INCA 3, em Vila Isabel, me passaram para o INCA 1, lá do lado da Cruz Vermelha. Chegando lá, automaticamente, os médicos começaram a fazer outros exames. E falou, olha, seu intestino está realmente muito comprometido. Vamos operar primeiro o intestino. E agora, cadê vaga? O hospital estava muito cheio. E eu moro em Nova Iguaçu, e Central do Brasil é uma boa distância. E todos os dias eu ia prontinha para ser internada lá no hospital e voltava, não tinha vaga. Ia de novo, foram 7 dias. Foi muita luta para conseguir uma vaga. Inclusive, num dia desses que eu fui para poder ser internada e não consegui, nosso carro quebrou na Avenida Brasil, ficamos quebrados na Avenida Brasil com um carro esperando o reboque e nos pegar. E eu falava, Senhor, e agora, Jesus, o que tem mais para acontecer? E o Senhor falava assim no meu coração, ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu sou contigo. E aquela alegria encheu o meu coração. Então, eu me lembro que foi num domingo, quando eu cheguei lá no hospital, o doutor Pedro falou, não, a senhora não vai voltar mais para casa, a senhora só vai sair daqui desse hospital se for para ser internada, lá no 4º andar. Tudo bem. E assim aconteceu. E corre dali, corre daqui. E faz exames, e espera a equipe médica. E tinha pessoas que já estavam na minha frente, eu orando, e o grupo das irmãs orando, e a igreja intercedendo, e todos pedindo ao Senhor misericórdia para a Mônica, que já estava lá dentro daquele hospital. Chegou a minha vez, chegou o meu momento, e os médicos me levaram para aquela sala de cirurgia. E antes de eu entrar para a sala de cirurgia, eu precisei fazer um exame naquele hospital e eu estava muito tensa, eu estava com muito medo, eu estava muito apreensiva. E quando eu estava andando assim no corredor, juntamente com uma enfermeira, para me entrar para uma outra sala para fazer um exame antes da cirurgia, veio vindo na minha direção um médico, eu nunca vi. E ele veio vindo assim, de cabeça baixa. E quando ele chegou bem na minha frente, ele olhou dentro dos meus olhos e disse assim, a paz. E eu falei, meu Deus, esse médico falando a paz para mim, não seria bom dia? E eu fiquei assim, mas esse médico falou isso mesmo? E a minha cabeça, falou ou não falou? Não, mas ele falou a paz, eu tenho certeza. Eu estava andando
para chegar a fazer o exame. E ele falou, rapaz, meu Deus. E quando eu cheguei lá, naquela sala, a enfermeira me deitou e falou assim, Mônica, esse exame nós vamos fazer com você acordada e o outro nós vamos fazer com você dopada. Então você fica bem quietinha que o médico vai vir fazer o exame. Tudo bem. E ali eu fiquei. Daqui a pouco eu escutei dentro daquela sala, eu não via, mas eu escutei dentro daquela sala alguém assoviando um louvor. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E aquele homem assoviando esse louvor, eu falei, isso é um louvor? Isso é um louvor, meu Deus, isso é um louvor. Aí a enfermeira falou assim, doutor, o senhor hoje está muito inspirado, está até assoviando. E ele fez todo o meu exame, assoviando aquele louvor. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, sabe por que você está presenciando, vivendo dessa forma? Para que você saiba que você não está sozinho dentro deste lugar. Eu estou contigo. Não temas, tenha bom ânimo. E ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, olha, não tema, porque você não está sozinha. E olha, eu senti uma alegria muito grande no meu coração. Me levaram de volta para aquela enfermaria. E aí o médico, no outro dia, chegou e falou, vamos lá, chegou a sua hora da operação. E eu fui para o centro cirúrgico, minha operação durou 8 horas. Eu fui de manhã, só cheguei na enfermaria à noite. E eu me lembro que meu marido estava lá, muito nervoso, me esperando. E ele falou, amor, eu vou ter que ir embora. Aí eu falei, não, vai embora agora não, eu cheguei agora. Ele, amor, já são 10 horas da noite. Eu falei, meu Deus, 10 horas da noite. E aí ele foi e ali eu fiquei. E eu fiquei, Senhor, muito obrigada, ainda meio dopada, né? Minha primeira operação, toda a minha vida. E eu fiquei assim. E no dia seguinte, o médico, o Dr. Pedro, veio me visitar na enfermaria e bateu no meu pé e falou assim, olha, dona Mônica, a senhora é uma mulher de muita sorte. Eu falei, como assim, doutor? E olha, nós tiramos 16 centímetros do teu intestino, nós tiramos o seu útero, o seu ovário e as suas trompas. Fizemos uma limpa total. E por isso aqui não precisamos colocar a bolsa de colonoscopia. Eita Deus! Eu falei, meu Deus, glória a Deus, o Senhor, obrigado. E ele falou assim, muita sorte que a senhora deu. Eu falei assim, é Deus, doutor, na minha vida. É Deus, porque quem usa a bolsinha de colonoscopia, no mínimo fica 5 anos com aquela bolsinha, né? Para honra e glória do nome do Senhor, eu não precisei. Aleluia. O Senhor me poupou desse mal. O Senhor me poupou para que aqueles médicos pudessem ver que existe um Deus vivo e poderoso, sim, que faz milagres acontecer. E Ele age dentro do cárcere, Ele age dentro das masmorras. Deus age dentro do seu problema, Deus age dentro da sua situação, Deus age dentro do seu luto, Deus age na forma que você esteja precisando, porque quando Ele age perfeito, Ele faz as coisas realmente para confundir a mente dos médicos, para os médicos verem que realmente existe um Deus vivo. E fiquei ali após a cicatrização, tive uma cicatrização excelente, não deu problema nenhum. E os médicos falaram para mim, olha, a senhora tem uma cicatrização muito boa. Eu sempre glorificando e adorando o nome do Senhor. Mas, queridos, toda vez que eu ia naquele hospital para uma consulta, Deus fazia algo acontecer. Eu falava do amor de Deus para um, eu falava do amor de Deus para outro, me envolvia com algumas mulheres que também eram do Senhor. Eu conheci muitas mulheres naquele hospital. E quando me deram alta do INCA 1, me transferiram para o INCA 3. O que acontece? A mama já estava grande, a mama já estava pesada, a mama já estava o quê? Com carcinoma invasivo maligno, estágio 3, com 7 centímetros de câncer na mama. Então eles tinham que fazer aquilo urgentemente. Então eles começaram então a quimioterapia vermelha. E eu me lembro que toda vez que eu ia fazer a quimioterapia, eu conhecia pessoas lá e o Senhor pôde realizar a obra dele através de mim.
Eu me lembro que eu conheci uma senhora que estava lá e ela estava muito redil contra o evangelho, porque ela disse para mim que não adiantava, que Deus não existia, que ela estava numa igreja e ela ficou doente e dentro dessa igreja ela não conseguiu um apoio necessário e ela estava muito chateada porque o marido dela tinha largado ela com 2 filhos pequenos. E ela só não se matava porque ela tinha aquelas crianças. E para ela sobreviver, ela tinha que vender água no sinal. E já como não se bastasse ela vendendo água no sinal, quando um carro parou no sinal, assim, quando ela viu, era o marido dela com uma outra mulher. E ela falou que a vontade dela era de se jogar na frente daqueles carros para tirar a sua própria vida. E eu ouvindo aquela história, eu falei, Deus, o que eu posso falar para essa mulher? O que eu tenho para falar para essa mulher? Aí eu abracei com ela e falei, olha só, minha querida, saiba que Deus não tem culpa de todas as coisas que você está passando. Olha, se você se achegue mais a Ele, você esteja com Ele, você chama Ele para a sua vida. E ela estava sempre sendo, sabe, negativa. Não, e eu conversando com Ele, eu falando com ela, explicando para ela, dando meu testemunho de vida para ela. Eu falei para ela, olha, eu passei por uma situação, eu operei o intestino e eu comecei a explicar para ela parou para me ouvir e tal. No final de tudo, nós nos abraçamos, nós oramos juntos e ela me prometeu que ela ia procurar uma outra igreja. E aí eu falei assim, Senhor, como existem pessoas com histórias tristes, histórias pesadas dentro deste lugar. E o Senhor falou no meu coração, te prepara teu ouvido, teu coração. E eu também conheci uma mulher ali, uma jovem, que toda vez que eu ia fazer quimioterapia, eu não sei se vocês conhecem como que é um centro que usa para quimioterapia, a pastora Denise conhece. Fica uma sala grande assim, onde as mulheres se reúnem, ficam ali esperando as enfermeiras lá dentro, e elas chamam pelo nome e você entra. Então tinha muitas mulheres ali. Então quando eu me chamava meu nome para me entrar, toda vez eu colocava a mão na maçaneta da porta e falava assim, Espírito Santo, entra comigo neste lugar, não me deixa sozinha aqui não, passa comigo por esse processo. Eu entrava, toda vez eu fazia isso. Eu me lembro que quando eu fui tomar a quimioterapia, chegou uma jovem para mim e falou assim, eu posso falar com a senhora? Eu, claro, pode sim. E ela chegou até mim e ela falou assim, olha, eu vi a senhora fazendo um gesto na quarta-feira passada, isso me tocou muito. E eu falei, eu fazendo um gesto? Aí ela me falou. E olha, depois que eu vi a senhora fazendo esse gesto, eu cheguei na minha casa e eu falei assim, Deus daquela mulher, eu quero te convidar para entrar na minha vida. Eu quero pedir para o Senhor estar comigo. E eu quero fazer igualmente como aquela mulher está fazendo. E ela falou assim, o que a senhora faz? Toda vez que a senhora coloca a mão na maçaneta, a senhora faz. Aí eu expliquei para ela, ensinei para ela. E ela, para a honra e glória do nome do Senhor, ela voltou para Jesus. A mãe daquela jovem falou que assim, quando ela recebeu o diagnóstico, ela tentou suicídio. Ela quebrou tudo dentro de casa porque ela não aceitava. Uma jovem de 28 anos estava com um câncer muito raro. Até hoje eu tenho contato dela e a gente se fala. E ela está bem também, graças a Deus. Isso tudo eu indo fazer quimioterapia. Tudo isso são relatos que o Senhor, eu só estou falando as coisas que mais me marcaram. E uma outra coisa que me marcou muito também, foi eu estava assim, aguardando o médico para poder me chamar. Eu vi uma senhora sentada na cadeira de roda e ela estava toda encolhidinha assim, e tinha 2 jovens do lado dela. E esses 2 jovens estavam assim, e eu pensei, deve ser os filhos dela. Eu estava falando com o meu irmão Sérgio Henrique no celular. Ele estava me perguntando como que eu estava, porque quando eu ia lá para o INCA, a gente passa o dia todo, e a gente leva comida, leva água, leva tudo, e a gente sempre vai com bolsa pesada, porque lá não tem como comprar as coisas para se alimentar. E eu estava ali, e o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, olha aquela mulher ali. Eu olhei, sim, a mulher que estava de cadeira de rodas. Tá bom. O Espírito Santo de Deus falou de novo no meu coração, olha para aquela mulher ali. E eu, Senhor, eu estou olhando.
vá até ela e fala com ela. Eu falei, meu Deus, mas aqui tem muita gente, aqui está cheio de gente, como é que eu vou chegar até ela para falar com ela? E aquilo ficou no meu coração, ficou me incomodando, aquela voz, vá até ela, fala com ela. E ela estava toda encolhidinha. Tá bom, eu vou, Senhor, eu vou, no coração palpitando muito forte. Eu cheguei perto daquele jovem e falei assim, boa tarde, é a sua mãezinha? Aí ele, sim. E eu falei assim para ele, pergunta para ela se ela aceita uma oração e um abraço. Aí ele, oi? Pergunta para ela se ela aceita uma oração e um abraço. Tá bom, mãe, ela tá de cabeça baixa. A moça tá perguntando se você aceita uma oração e um abraço. Aí ela levantou a cabeça, sim, aceito, chorando muito. Eu peguei aquela minha bolsa pesada, dei para aquele rapaz assim. Aí eu, segura aqui para mim. Me ajoelhei para me ficar na altura da cabeça dela. Me ajoelhei, abracei ela e eu falei assim, minha querida, eu sei a dor que você está sentindo, porque eu estou sentindo a mesma dor que você. Mas eu sei de alguém que pode tirar esta dor. Eu sei de alguém, eu conheço alguém que pode te dar vitória dentro dessa situação. Você me permite eu fazer uma oração por você? Ela, sim. Eu falei, então me diga o seu nome, por favor. Me diga o seu nome para mim te apresentar para Deus. E ela chorando em lágrimas, ela me falou assim, eu me chamo Mônica. Eu falei, Jesus. Aí eu chorando, abracei ela, falei assim, Mônica, muito prazer, eu me chamo Mônica. E ela olhou para mim, ela já sorriu um pouquinho, chorando, sorriu um pouquinho. Eu falei assim, vou orar por você como se eu estivesse orando por mim mesma. Eu abracei aquela mulher e ali eu comecei a orar. Você sabe que quando você entra na presença do Pai, a sua voz vai aumentando, não tem como, você quer falar. E eu esqueci onde eu estava. E eu ali naquela oração, eu comecei a convidar o Espírito Santo de Deus para a vida da Mônica. Eu comecei a convidar a presença de Deus para a vida da família da Mônica. Eu comecei a ministrar o Evangelho ali para a Mônica, sem saber sem imaginar que tinha muitas pessoas ali ao meu redor e todas aquelas pessoas me ouviram. Quando eu me levantei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava todo mundo me olhando. E eu fiquei assim, eu falei, Senhor, e eu saí daqueles, eu me levantei, que eu estava ajoelhada, eu me levantei com tanta alegria no coração, abracei a Mônica, beijei o rosto dela, abençoei a vida dela e falei, Deus é contigo, Mônica, vai em paz, você é mais do que vitoriosa, Deus vai te dar a vitória, assim como Ele está dando a minha vitória. E os filhos dela me agradeceram e saí daquele lugar tão feliz como se eu tivesse recebido um presente muito grande. Mas eu tenho certeza que no mundo espiritual eu recebi esse presente, porque eu senti esse presente. Meu marido me ligou na mesma hora que eu me levantei, estava saindo, amor, já cheguei, pode descer para a gente ir embora. Eu falei, epa, a obra do Senhor já foi completa, agora eu vou para casa. E fui eu para casa. E todas as vezes que eu chegava naquele hospital, o Senhor me dava coisas diferentes. E eu chegava e falava com um grupo de oração e ministrava para elas. E eu falava, olha, bota o nome de Mônica aí na oração. Bota o nome. E a gente trazia nomes e nomes para orar. E a gente não estava orando mais só pela Mônica Brasil. Mas nós estávamos orando por tantas outras pessoas. Tantas outras pessoas que estavam precisando e a gente clamando e olha, a gente via resultado de pessoas que ligavam e falavam, olha, muito obrigada, aconteceu isso comigo, porque através da oração, porque a oração, ela faz milagre acontecer. E quando eu fui na consulta para o risco cirúrgico, o médico falou assim, olha, já fizemos 9 meses de quimioterapia, fiz 4 vermelhas e 10 brancas. As brancas também não foram nada fácil, mas estou de pé, consegui passar por todas elas. E o médico falou assim, olha, interessante aqui que nós não estamos mais sentindo esse câncer. A mama estava grande, ela foi diminuindo, automaticamente o câncer foi
sendo, né, repreendido. E nós não estamos sentindo, está inapalpável, foi o que o médico falou. E eu fiquei muito feliz. Aí meu esposo falou, ainda vai precisar operar? Sim, nós vamos ter que operar, vamos ter que fazer uma mastectomia e vamos também esvaziar a axila para não deixar nada para trás. E eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, eis-me aqui. O Senhor me posicionou, me segurou até aqui, né? O que vai ser uma operação diante de tanta presença de Deus? E assim, para a honra e glória do nome do Senhor, eu operei, eu fiz a mastectomia, esvaziei a axila e o médico falou assim para mim, olha, a sua cirurgia foi um sucesso. Nós estamos impactados. Volto daqui a 15 dias para pegar o laudo, né? O resultado do laudo. E quando eu voltei para pegar o resultado do laudo, estava assim, a médica até grifou com uma caneta vermelha, até tenho o laudo, mas eu escrevi aqui. Deu assim, ausência de neoplasia invasora residual. Eu falei, doutor, o que isso significa? Olha para o Senhor, foi ele que fez tudo isso. Ausência de neoplasia invasora residual. E eu falei, doutora, o que significa? Ela significa que você está livre do câncer. Aleluia. Você foi curada pelo câncer. E olha, e o mais curioso é que tudo isso já tinha acontecido na quimioterapia. Porque nós tiramos toda a mama, tiramos os linfonodos, levamos para o laboratório e não deu nada. Não tinha nada, não tinha malignidade nenhuma. E eu falei, glória a Deus, dentro do consultório, 3 doutores ali, eu, glória a Deus, e comecei a chorar. E ela falou assim, pode chorar sim. Agora chora, porque a senhora está curada. E a doutora falou isso comigo, eu saí daquele consultório também glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu falei assim, eu preciso fazer a obra do Senhor, eu preciso fazer. Falei pro meu esposo, vamos lá na sala de quimioterapia. Descemos 2 andares e eu cheguei lá na sala de quimioterapia, estava cheia de gente aguardando, e gente também. Aí eu falei, Senhor, o que eu falo? O que eu faço? Senhor, me conduza, usa a minha voz. Senhor, eu estou aqui. Aí o Espírito Santo de Deus me conduziu para dentro da sala que as pessoas estavam tomando ali a quimio, e eu fui falar com as enfermeiras. E eu falei, olha, eu quero agradecer para vocês, porque eu tive 9 meses aqui fazendo quimioterapia aqui, e vocês me ajudaram. E hoje eu peguei o resultado, estava com o resultado na mão. Hoje, olha o que deu no meu resultado. Aí falei para ela, ausência de neoplasia invasora residual. As enfermeiras, que milagre! Ai, que bom! Me abraçou. E eu peguei e falei para as pessoas que estavam tomando, olha, vocês acreditam, creiam em Deus, porque Deus pode fazer. Eu estive aqui, olha, eu sentei em cada cadeira que vocês estavam sentados. Eu tomei essas quimioterapias, eu passei 9 meses pelo vale da sombra da morte, mas eu não fui derrotado. O Senhor me deu vitória, e hoje eu estou curado, eu estou com laudo médico. E as pessoas tomando quimioterapia ficaram assim, ai, que bom, que bom. Aí tinha uma senhora lá, falou assim para mim, tomando a quimioterapia, obrigado pelo seu relato, porque hoje é minha última quimioterapia. Aí eu estendi minha mão para ela, falei assim, olha querida, que Deus te cure, que Deus te abençoe, que você seja uma mulher vitoriosa. Aí quando eu saí naquela porta e vi aquela multidão de mulheres, tudo conversando, eu estava tão alegre com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu falei, eu posso dar 5 minutos pedir 5 minutos da atenção de vocês? E elas estavam falando e todo mundo se calou. E eu falei assim, meu esposo falou assim, meu Deus, meu esposo comigo o tempo todo. Meu esposo ficou assim, meu Deus, eu não sabia o que você ia falar naquele momento. Eu falei, nem eu soube o que eu ia falar. Eu só abri a minha boca e comecei a falar para todas aquelas pessoas. Olha, eu sou uma paciente daqui também, fiquei 9 meses vindo aqui neste lugar, tomei quimioterapia, fui operada, hoje eu estou aqui com o meu resultado, e falei do amor de Deus. Tudo isso foi Deus quem fez, foi o Senhor quem usou os médicos na medicina, foi o Senhor que usou cada quimioterapia. Mas basta você crer, você se entregar para esse Deus poderoso, porque o
Senhor é nada. Deus pode fazer todas as coisas, basta você se posicionar, você acreditar, você estar na presença, você dizer para o Senhor, Senhor, usa-me, eu estou aqui, Senhor. Todas aquelas pessoas me ouviram falando aquilo tudo depois, elas começaram a aplaudir, não pode fazer barulho ali, né? E todo mundo aplaudindo ao Senhor, aplaudindo, e uma falando com a outra, ai meu Deus, olha o que aconteceu, e todo mundo aplaudindo, e aí veio uma senhora e falou assim pra mim, hoje é minha última quimioterapia, hoje é minha primeira quimioterapia, ou seja, tinha uma lá dentro dizendo que era a última, e uma lá fora dizendo que era a primeira quimioterapia que ela ia tomar. E eu falei assim, olha só, seja abençoada, Deus é contigo. E foi muito lindo aquele momento, foi muito lindo. E quando nós viemos embora, meu carro, né? Eu até postei nas redes sociais, eu enfeitei o carro, botei última quimioterapia, louvado seja Deus, e saí por aí, proclamando, falando do Evangelho do Senhor, e cheguei na rua assim, frente ao Hospital Inca, não tem como estacionar o carro, então são ruas assim, né? Que a gente vai colocando os carros. E quando eu cheguei no nosso carro todo enfeitado, cheio de bola, rosa, assim, eu vi uma cartinha e um presente pra mim. Eu falei, aí meu marido falou, aqui, deixaram um presente pra você, né? Pra mim? Aí eu peguei aquela cartinha, li uma moradora ali, por nome de Cláudia, não vou esquecer que o nome do meu marido é Cláudio, então, por nome de Cláudia, dizendo, o Senhor manda te dizer, e começou a me dar um relato, porque o Senhor tinha me mandado dizer que estava no controle da minha situação. Ou seja, queridos, Deus o tempo todo dizendo pra mim, olha só, eu estou contigo, porque, queridos, eu senti medo, eu senti pavor, eu senti agonia, eu senti desespero, eu chorei muito, minhas irmãs estão aqui que não me deixam mentir. Quantas e quantas vezes eu chegava para elas chorando, falei, não vou aguentar, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, as reações, olha, e elas sempre me dando palavras positivas, palavras de Deus, sempre ali juntinho comigo, e o Senhor usou uma mulher de fora que eu nunca vi, eu não sei como é a Cláudia, mas o Senhor conhece a Cláudia, conhece a mim. O Senhor te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece. Ainda que eu não saiba da sua intimidade, o meu Deus te conhece e Ele sabe do que você está precisando nessa manhã. Ele sabe em qual área da sua vida Ele está precisando. Você sabe que o Senhor está precisando. Deus sabe que você está precisando. Então Deus, Ele faz todas as coisas. Não é, olha, Deus não faz isso e faz isso. Não, Deus faz todas as coisas. Tudo é para o propósito do Senhor. Basta você se colocar na posição. Basta você se colocar na posição. Eu vou estar juntamente com vocês trazendo um louvor. Então, para que nós para que nesse momento a gente possa estar juntas glorificando o nome do Senhor. Amém. Sabendo que esse louvor aqui é um louvor que marcou. Eu falei, olha, esse louvor que é meu, eu não conhecia esse louvor, passei a conhecer ele, e eu falei, esse louvor é meu. E eu tenho certeza que você também vai receber muito de Deus através desse louvor. Podem ficar todos em pé, em nome de Jesus. Se entregue para o Senhor nessa manhã. Entregue o seu problema para o Senhor. Saiba que Ele está aqui. Que pudesse medir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana na cruz ao lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana na cruz ao lado de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aquilo que parecia impossível. O que te parece impossível na manhã desse dia? Aquilo
que te parece impossível não tem saída. Saiba que o nosso Deus está aqui. E Ele é um Deus que faz o impossível tornar possível. Entrega para o Senhor. Convida o Senhor. Convida o Senhor para entrar dentro desse seu problema. Convida Ele. Convida Ele. Ele faz, Ele realiza sonhos. Aleluia. O Senhor está aqui nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Este milagre vai acontecer. Este milagre já está acontecendo. Está acontecendo lá na sua casa. Olha, o Senhor está visitando lá dentro da sua casa. O anjo do Senhor está indo lá. Olha, olha, acontecendo um grande milagre agora. É agora. O Senhor está dizendo para ti, olha, eu estou indo lá com providência. E este milagre já está acontecendo. Você disse assim, é muito impossível. Eu não vou conseguir, isso é demais para mim. O Senhor está mandando te dizer, eu sou contigo. Eu estarei dentro dessa situação. E vou mover, e vou fazer. E você vai ver que sou eu mesmo. Estou fazendo tudo isso. Sou um milagre, estou aqui. Sou os milagres, canta o Senhor, sou os milagres. Sou o teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me. Ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia só parecia. Jesus mudou a sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre. Aleluia. Oh Deus. Senhor, estamos na manhã deste dia te glorificando, exaltando o seu nome e te agradecendo, Senhor, por este milagre, o milagre da vida, o milagre da presença do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este momento. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor visita cada lar, cada casa, Senhor, representada na manhã deste dia. Senhor, olha aí, Senhor, eu te peço, Deus, que tu visite as despensas dos teus filhos, que o Senhor te visite os empregos dos teus filhos, que o Senhor te visite, Senhor, Deus, a casa dos teus filhos, que eles venham, Senhor, Deus, quando chegarem em casa, vê, Senhor, Deus, olha, acontecer um milagre sim na minha casa, porque quando nós estávamos te glorificando, exaltando o seu nome, o Senhor enviou um milagre para a casa de cada um de nós. Senhor, obrigado por mais este momento que eu estou aqui, Senhor Deus, juntamente com a tua igreja, te glorificando, exaltando o seu nome e te agradecendo, Senhor, porque tudo é para ti. Senhor, toda a honra e toda a glória é sua, Senhor. Somos, Senhor Deus, instrumentos seus e estamos aqui, Senhor. Usa-nos a qualquer momento que o Senhor quiser nos usar. Estamos aqui e já te agradecemos por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas glorificam o novo nome do Senhor. Amém, amém. Que Deus abençoe, Mônica. Muitos testemunhos, né? Ela vai para muitos lugares e você continue sendo usada por Deus. Eu já te amava, já te admirava, eu já previ nas igrejas, né? E glória a Deus agora por essa grande vitória que Deus fez poderosamente. Amados, que milagre, eu chorei muito, porque eu vivi nessa história, e tantas coisas que eu vivi, e a gente quando vê o milagre do Senhor, a gente vê o quanto Deus é poderoso. Nós vamos encerrar nossa oração, vamos fazer um grande círculo, nós vamos nesse momento